Uma boa noite a todos, mais uma vez pedindo a Deus pela luz no nosso caminho, iluminando a nossa vida, a nossa caminhada pela encarnação como espíritos em aprendizado. Nosso pedido a Deus, nosso pedido a Jesus e aos seus mensageiros, que possam sempre nos iluminar, nos guiar pelo caminho do bem, pelo caminho do acerto, levando a consolação a todos os necessitados, a esperança àqueles que se encontram desiludidos, a alegria àqueles que estão tristes, a saúde aos que se encontram enfermos, pedindo a Deus que ampare a todos aqueles irmãos que se encontram desempregados, que perderam por algum motivo seu ganha-pão, que possam ter forças de superação e buscar sempre, com esperança, novas colocações, novos trabalhos, para que retomem as suas vidas diárias. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem dado, pela vida, pela assistência, pelo entendimento, pelo contato com a doutrina espírita, que nos traz tantas elucidações, tantos esclarecimentos, tantos consolos. Permita, Senhor, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós veremos hoje, com relação à oração, tema oração, como orar, modos de orar. Temos várias dúvidas ainda nesse tema, como devemos nos comportar diante ali da oração, como essa nossa ligação com Deus, como deve ser feita, com os nossos espíritos protetores, qual seria a melhor forma de nos comportarmos, quais seriam as palavras mais ideais para nesse momento de oração. Então todas essas dúvidas ainda passam pelas nossas mentes, gerando ali indecisões, gerando comportamentos ainda difíceis, sem sabermos ali se geram resultados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis. Lá no finzinho deste capítulo, tem as instruções dos Espíritos, modo de orar. É o item 22 deste capítulo. Ele diz assim: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituardes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa como todo o dever? A prece do cristão, do espírita, principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia, e de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para que neste contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda,
porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador e que deve transfigurar-se, como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, o que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como o fazem muitos dentre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedis a Deus na maioria das vezes? Já vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E depois exclamais: Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento à elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e dizeis mentalmente: seja bendito o Senhor. Não é um ato de contrição quando sentis que falistes dizerdes humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento: perdoai-me, Deus meu, pois que pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta? Isto independe das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres, e até, pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Então esse texto ele nos mostra algumas formas que temos, né, maquinalmente de fazer preces, que não é necessário termos um local específico para as nossas preces, para as nossas orações, nem um horário, mas que possamos fazê-las, né, a qualquer momento do nosso dia, onde estivermos, e que elas devem partir do nosso coração, do nosso sentimento. E nossos pedidos não de coisas materiais, né? Mas é o que mais se faz normalmente, é pedirmos coisas materiais, aquelas ligadas à nossa vida material. E ele nos ensina que pedirmos a nossa moral, a nossa melhoria moral. É isso que importa para Deus, né?
as nossas melhorias, as nossas mudanças morais, o nosso esforço e os agradecimentos, principalmente, de tudo que temos. Dificilmente nós agradecemos pela vida, agradecemos pela família, pelo trabalho e até mesmo pelas dificuldades que nos aparecem, que parece meio paradoxo esse agradecimento, mas ele é importante, porque nas dificuldades que nos aparecem durante a vida é que está o nosso crescimento, o nosso esforço, e aí encontramos caminhos que sem elas, sem as dificuldades, muitas vezes não buscaríamos, né? Não as nossas forças, as nossas dedicações, a ajuda de outras pessoas, ali a descoberta de novos conhecimentos, tudo isso são feitos por nós através das dificuldades, os estudos, né? Então, agradecer a Deus é dessa maneira. E ele diz também que durante os nossos afazeres diários, durante a nossa rotina diária, dependendo da forma que praticamos as nossas atividades, já são preces recebidas ali por Deus através do nosso próprio comportamento diário, né? Muitas vezes não precisamos emitir nenhuma palavra, mas a forma que fazemos as nossas atividades, a forma que nos comportamos no nosso dia a dia, para Deus já é uma prece, já estamos em oração. Se fazemos as coisas com boa vontade, com alegria, né, pensando no próximo, pensando em fazer o melhor possível, aprendendo com as atividades, fazer qualquer atividade que tenhamos, fazê-la com boa vontade, com alegria, já estaremos em prece. Os nossos espíritos protetores já estarão ali junto de nós, nos ajudando. E ele continua nesse capítulo, né? E depois vem o capítulo final do Evangelho, que são as coletâneas de prece, que nos ensinam ali para cada situação, nos dão um guia de como devemos nos comportar diante da oração. Para todas as situações da nossa vida, existe sempre uma orientação dos Espíritos de como nos comportar, que possam nos trazer ali conforto, nos dê um guia correto, justo, para que a gente possa se comportar diante ali das nossas atividades diárias. E que esses pensamentos que emitimos possam chegar ali aos bons espíritos para nos guiarem sempre na nossa modificação moral. Ficamos por aqui. Que Deus possa sempre estar nos amparando através dos nossos mentores espirituais. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Fiquem todos em paz. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós gostaríamos de falar de um assunto bastante atual e que se evidenciou mais ainda nesses dias incomuns que todos nós estamos vivendo. Trata-se das ideias materialistas que, diante do quadro atual, na impossibilidade de viver essas ideias plenamente, as pessoas estão caminhando para processos depressivos e que muitas vezes, quando não forem percebidos e cuidados a tempo, esses processos podem caminhar para consequências graves. A respeito disso, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 3, itens 20 e 21, ele vai relatar que existem duas classes de materialistas. A primeira classe são os materialistas por sistema, que felizmente é uma classe reduzida. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto ele está vivo,
mas que se desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Eles negam qualquer princípio inteligente fora da matéria, e a maioria se liga a essa ideia por orgulho, por amor próprio. Nada se tem a fazer com eles, somente lhes provando que as leis da fisiologia não explicam tudo. E a segunda classe de materialistas, ela já é mais numerosa, e são aqueles que são indiferentes por comodismo. Mas, ao mesmo tempo, essa incerteza, ela os atormenta. Eles até sentem uma vaga aspiração do futuro, mas como esse futuro lhes foi apresentado de uma maneira que a sua razão não pode aceitar, eles ficam em dúvida e aí se instala a incredulidade. Mas se lhes for apresentada uma explicação lógica, racional, aí sim eles aceitarão com ardor. Eles estão muito próximos de todos nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os itens 16 e 17, nós vamos constatar que a incredulidade e a propagação dessas ideias materialistas são causas essenciais para as ideias suicidas. Então vamos lá. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que são infelizes e que o melhor seria poder fazer, que eles poderiam fazer era se matar? Que eles poderiam dizer a mais, além disso, para afastá-los dessa ideia? Que compensação eles poderiam oferecer a essas pessoas? Que esperanças eles poderão proporcionar-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação dessas ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia de suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda a esse respeito outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. E a partir daí, nós podemos fazer a leitura de duas comunicações e que foram narradas, essas comunicações, na Revista Espírita de fevereiro de 1861. Há dois espíritos que foram parentes aqui na Terra e que foram os dois ateus. Só que nós vamos perceber que um deles se suicidou e o outro não. Vejamos então essas comunicações obtidas por Kardec,
por meio de invocação a esses dois espíritos, já que isso se fazia parte de uma rotina de estudo e de pesquisas referentes à terceira revelação naquela sociedade parisiense. Então vamos lá. O título aqui é O Suicídio de um Ateu. O senhor J.B.D. era um homem instruído, mas saturado em extremo de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. Afogou-se voluntariamente há 2 anos e foi evocado a pedido da família. Então, após a evocação, o espírito vai responder: sofro, sou um condenado. E a pergunta de Kardec: fomos levados a vos evocar em nome de um de vossos parentes que deseja conhecer a vossa sorte. Podereis dizer-nos se essa evocação vos é penosa ou agradável? E a resposta: penosa. A vossa morte foi voluntária? Sim. E uma observação de Kardec: o espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase que ininteligível. Ao terminar a escrita, o espírito se encoleriza. Ele quebra o lápis e rasga o papel. E aí uma próxima pergunta: tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. E a resposta do espírito: sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? E a resposta do espírito: o tédio de uma vida sem esperança. E uma observação aqui de Kardec: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura, então, fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança se fortalece porque o futuro se nos desdobra. O Espiritismo, o suicídio, deixa de ter o objetivo, uma vez reconhecido que por tal meio não se escapa do mal, senão para cair num outro 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Estarão errados? Serão sonhadores os que buscam, antes de tudo, o fim moral e filosófico? Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar, com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses sim serão responsáveis, não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos deram causa. E continuam as perguntas: quisestes escapar às vicissitudes da vida? Ganhastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? E o espírito vai responder: por que não existe o nada? Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. E ele vai responder: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo que negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Na verdade, esse espírito gostaria que houvesse o nada, não é? Porque ele não acreditava que existisse alguma coisa além dessa vida, né? Então vamos para a próxima pergunta: de onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação eu fora mal e por isso condenei-me na seguinte, quer dizer, nessa encarnação passada, aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. E aí Kardec vai fazer uma observação aqui.
há todo um corolário de ideias sobre isso. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependem das suas faltas. Não se deve esquecer que a Terra é um lugar de expiação. Eis a razão por que encerra tantos espíritos maus encarnados. E prosseguindo com as perguntas agora. Quando vos afogastes, que ideias tinhas das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? E o espírito responde: nenhuma, pois tudo era um nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Agora estáis bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? E o espírito vai responder: tudo isso muito me atormenta. Quer dizer, ele está convencido da existência de Deus agora, né? Tornastes a ver vossa esposa e vosso irmão? Oh, não. E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e só na ventura se reúne. Eis o que é. Kardec então vai perguntar: incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão que poderíamos atrair para junto de vós? Não o façais, pois eu não o mereço. Por que vos opondes? Porque ele também não é feliz. Receais a sua presença e, no entanto, essa presença poderia ser benéfica para vós. Não, só mais tarde. Vosso parente pergunta se assististes ao vosso enterro e se ficastes satisfeito com o que ele fez na ocasião. E o espírito responde que sim. Foi alguma coisa que esse parente fez, né? Na hora do desencarne, né? E que ele disse que viu e que ficou satisfeito. Tendes algum recado para os vossos parentes? E a resposta do espírito: que orem por mim. Parece que no círculo das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quer dizer, existem outros ateus na família, né? Quereis que lhes digamos algo a respeito? E a resposta do espírito: os desgraçados, assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Então, Kardec vai passar para a invocação do irmão desse espírito, né? Que também professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou, né? Mas ele também era infeliz, né? Apesar de se mostrar mais calmo e ter uma escrita mais legível. Então, Kardec vai perguntar: vós e vosso irmão que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? E o espírito vai responder: não, ele me foge. Estais mais calmo do que vosso irmão? Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? E a resposta dele: não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele,
e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável. Não há calma nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isso é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda por muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos vossos irmãos podem nos ajudar nesses transes. E outra pergunta de Kardec: quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? De uns e de outros. Enquanto nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? E o Espírito vai responder: essa prece não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Panaceia quer dizer, a esse divino remédio. Como pudemos observar, temos que estar atentos às nossas necessidades materiais, sim, mas não esquecermos que existe um Pai que nos observa e que torce pelo nosso progresso espiritual, apesar de nos deixar livres para as nossas escolhas e para os nossos acertos ou erros. O que o Pai, no seu amor eterno, nos faz é dar oportunidades sem fim, novas encarnações para novas oportunidades de acerto ou erros, para que nós possamos aprender entre esses acertos e erros o caminho para ele. Sejamos sempre gratos por tantos esclarecimentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.